Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E como eu disse no vídeo do Ponte da semana retrasada, afinal semana passada eu não consegui gravar nada porque eu tava completamente sem voz, eu de fato reassisti Madagascar 2 e 3 e embora o terceiro seja bem raso e superficial, o segundo tem uma porção de conteúdo que dá pra gente criar pontes. Então já dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você ser notificado sempre que sai um vídeo novo por aqui e bora criar algumas pontes com Madagascar 2. Depois do final do primeiro filme, os pinguins dão um jeito de consertar o avião, mais ou menos, e aí eles conseguem decolar, mas eles não têm gasolina suficiente para chegar até os Estados Unidos, então eles caem em algum lugar no meio da África. E lá todos eles ficam encantados por encontrarem seus semelhantes, né? Nesse lugar, nessa reserva onde eles caem, tem outras zebras, girafas, leões, hipopótamos, e nessa convivência aí com pessoas ou animais, né, no caso, parecidos com eles, a gente acaba encontrando algumas pontes interessantes para a gente criar. A Glória, por exemplo, tá pensando em ter um relacionamento. E nessa reserva tem um hipopótamo macho lá, que ele é bem popular entre, né, as fêmeas. Só que tudo que ele tem para dizer e para oferecer para Glória tem a ver com a sua aparência. Você é a gracinha mais rechonchuda que já vi. Já sei. E o que mais? Deixa eu ver... bom, você é carnuda. Quer saber, minha gata? Você é enorme. Já disse isso. Tá certo. No fim, o Melman, que é uma girafa, declara o seu amor pela Glória e por mais improvável que seja esse casal aí, faz mais sentido dentro do contexto do filme o Melman ficar junto com a Glória do que ela ficar com o tal do Motomoto lá, porque ele, né, o Melman, realmente se importa e conhece a Glória e não apenas o corpo dela. Uma ponte interessante para os dias de hoje, onde as pessoas têm relacionamentos descartáveis e superficiais e se importam mais com a aparência dos outros do que com o seu interior. Já o Melman descobre que entre as girafas, quando elas têm algum problema de saúde, elas simplesmente aceitam, entram dentro de um buraco e ficam esperando pela morte. Vocês não têm médico aqui? Bom, não temos mais. Mas e se vocês pegarem uma gripe? A gente vai pro buraco da morte e morre. Vocês precisam muito de um médico. Sabendo que existe uma outra realidade, né? A realidade dos tratamentos, dos remédios, da saúde, ele acaba sendo visto pelas outras girafas, então, como uma espécie de médico ou curandeiro. Veja, nós também carregamos saúde do reino para as pessoas à nossa volta, seja através de um estilo de vida saudável que a gente pode viver e oferecer, como também através da cura mesmo, né? Seja ela natural, através de tratamentos, remédios, ou sobrenatural, através da oração. O Melman, no entanto, em algum momento do filme se deixa levar pelo medo, porque ele começa a dar ouvidos para outras girafas que vêm falar para ele que ele tem uma doença incurável e que ele vai morrer em 48 horas. A princípio ele acha aquilo um completo absurdo e até debocha da situação, mas depois ele acaba acreditando e abre mão de viver. Joe, nosso último curandeiro, tinha uma mancha igualzinha a essa. E? Num dia vivo e no outro babau. No outro babau? Tô respirando. Valeu, doutor. Então essa doença do curandeiro existe mesmo? Vou falar um negócio bem sério agora. Às vezes as pessoas também acolhem diagnósticos médicos como a sua identidade. Eu sou assim porque eu tenho um certo grau de autismo, é porque eu tenho TDAH, é porque eu tenho depressão, ou qualquer outra doença que seja. Veja, eu não estou dizendo que não sejam situações reais e patológicas de fato, certo? E sérias. O que eu estou dizendo é que a gente não pode aceitar elas como parte da nossa vida, como se não houvesse mais nada que a gente pudesse fazer a respeito, a não ser simplesmente aceitar e esperar pela morte. Tudo, qualquer tipo de doença, seja ela psicológica, emocional ou física, pode ser curada através da cura que vem do reino.
Só que a gente só vai lutar contra essas coisas se você entender que elas não são parte de quem você é, da sua identidade. Já o Martin, o zebra, encontra um bando de outras zebras e descobre que elas são capazes de fazer tudo aquilo que ele consegue fazer e o quanto eles são parecidos entre si. E nisso ele começa a perder a sua individualidade. Como é que vocês fizeram isso de primeira? Se tu consegue, a gente consegue. Tá no nosso sangue. Minha vida toda sempre achei que eu fosse o único. Nós somos únicos. Somos como uma força da natureza. Como 1 milhão de estrelas no céu. Listradinhas. Exatamente iguais. Exatamente iguais. No reino a gente aprende que nós somos uma família, um corpo, um só. Mas isso não tira de nós a nossa individualidade. Ao mesmo tempo, Deus conhece cada um de nós pessoalmente, pelo nome. Ele conhece cada uma das características que nos faz únicos para Ele. Ele quer ser o nosso melhor amigo e Ele nos conhece como ninguém. E o Alex no filme também, né, sendo o melhor amigo do Martin, o reconhece no meio daquela multidão de zebras. No final do filme a gente percebe que ele reconheceu por causa das marcas, da mordida que ele deu no Martin no filme anterior. E sabe de uma coisa? Relacionamentos são assim. A gente cresce em intimidade quando a gente passa por todo tipo de coisas juntos. Mas se nos primeiros perrengues a gente simplesmente descarta os relacionamentos, né, fica pulando de igreja em igreja, ou então se afasta das pessoas que erraram com você em vez de perdoá-las, o que vai acontecer é que você sempre vai ter relacionamentos superficiais mesmo, em que você sempre vai ser apenas mais um no meio da multidão. Ainda sobre o relacionamento do Martin com o Alex, eu acho interessante que quando o Alex a princípio não reconhece o Martin, ele acaba dizendo: quer saber? Enquanto você tava nessa de zebrinhas na zoeira, eu tava passando pelo pior dia da minha vida, tá? Só olha pro seu umbigo, né, Alex? Meus problemas são um pouquinho maiores que os seus, Marty. Tá bom, não identifiquei você. O que tem? Muitas vezes a gente age assim como o Alex também, né? A gente não tem um pingo de empatia. A gente sempre acha na nossa arrogância que os nossos problemas são maiores, que as nossas circunstâncias são piores, e aí a gente acaba não se deixando tratar ou corrigir. A gente precisa aprender a ter humildade de reconhecer a dor do outro, o problema do outro, e nos doarmos por ele. Uma outra postura semelhante que a gente tem no filme é a postura do Macunga, né, que queria ser o rei simplesmente para ser reconhecido pelas pessoas, para ser honrado, glorificado. Mas quando ele encara ali o problema da falta de água, ele fica mais preocupado em conseguir o dele do que em resolver o problema do bando. Por que quer tanto ser o leão alfa? Sou mais belo, minha juba é show, sou um malandro esperto. Eu adoro mandar no reino animal. Escutem! Receio que só haja uma solução para esta crise terrível. Vamos decidir na briga. Decidir na briga? Não podemos decidir na briga. Isso é loucura. Mas não é justo, você venceria. Isso mesmo, Shirley. Eu sou Bob. Desculpe, gente, mas a vida não é justa. Diante dos problemas, você procura uma solução que beneficia você e a sua família só? Ou você procura alguma coisa que realmente vai resolver o problema para o grupo todo? Porque essa é a grande diferença entre um simples chefe e um bom líder de fato, que pensa no seu povo e que muitas vezes se sacrifica pelo bem do seu povo. Falando em sacrifício, diante dessa situação aí da falta de água, o rei Julian simplesmente inventa que a solução do problema vai ser sacrificar um animal no vulcão. Mas claro que ele não está disposto a sacrificar ele mesmo, né? Ele quer sacrificar um outro animal. E o Melman aceita, porque ele já está naquele ponto de que ele já acredita que ele vai morrer em pouco tempo mesmo de qualquer forma, então se ele morrer ajudando a glória, ele está ok com isso. A questão aqui é a religiosidade. A religião, ela sempre parte dessa premissa da troca. Você faz alguma coisa para aplacar a ira de Deus, então ele te responde dando aquilo que você quer. Os deuses comem meu sacrifício, ficam agradecidos e aí eles me dão sua água e eu dou a vocês. O quê? É por isso, meu amigo, que a religião é uma fraude. Porque, de fato, a ira de Deus precisou ser aplacada por um sacrifício.
mas um sacrifício perfeito. Nada que você possa oferecer para Deus vai fazer com que Ele te dê aquilo que você quer. Não existe campanha, jejum, dízimo, promessa ou qualquer outra coisa que você possa usar de moeda de troca com Deus, porque o preço é alto demais. É a vida de uma pessoa perfeita, uma pessoa que nunca pecou. Foi por isso que Jesus morreu no nosso lugar, porque Ele era a única solução. E se você aceitar isso, o sacrifício que Ele fez por você, então você vai ser salvo da morte eterna e iminente. E já que a gente entrou nesse assunto, vamos dar uma olhadinha no Alex. Ele é o filho do próprio rei e ele está disposto a pagar o preço que ninguém mais está, o de sair da reserva, o de arriscar a própria vida pelo seu povo. Eu deixei a reserva e sobrevivi. Eu posso achar uma solução. Deve ser um cano entupido. Uma bobagem. Tem em Nova York isso de montão, gente. É só subir o rio e... Subir o rio da reserva? Você? Eu vou desentupir o cano e trazer a água de volta. Ele rompe a represa que o ser humano criou, que retinha a vida fora de alcance, e traz a solução ali para aquele mundo caído. Claro que no filme ele não representa Jesus ou uma pessoa perfeita, mas a situação em si ela é propícia para a gente criar essa ponte e nos lembrar de como nós fomos salvos por alguém que é igual a nós, mas que ao mesmo tempo veio de outro lugar e assumiu o nosso problema como dele. Também tem toda uma questão ali no filme de mostrar as expectativas frustradas do pai do Alex com ele, por ele não ser um leão feroz, né, e sim um showman, um dançarino ali, mas no fim das contas o Alex mostra para o seu pai que também tinha valor naquilo que ele fazia, nos dons que ele tinha, mesmo que fossem diferentes das expectativas do seu pai. Então a ponte que eu quero criar aqui é que nem sempre a solução precisa ser a violência, né, no sentido assim de um confronto direto. Muitas vezes pode ser sim a arte. A arte é ótima para você passar uma mensagem, para você abrir os olhos das pessoas para uma realidade que elas não estão conseguindo enxergar e assim levar os valores do reino de Deus que elas tanto precisam. Então não viva a sua vida para suprir a expectativa dos seus pais sobre o seu futuro profissional. Siga os dons e talentos que Deus colocou no seu coração, porque eles também são preciosos. Mesmo que para a nossa sociedade às vezes eles não valham muito por não dar um retorno financeiro. Porque dinheiro não é tudo. Achou água? Não, só mais diamantes e ouro. Quero terminar então com duas perguntas. A primeira é sobre o Melman quando ele recebe os conselhos lá do rei Julian. A gente pode até não perceber, mas diante da eternidade, o tempo que a gente tem de vida aqui nessa terra é um sopro. É como se a gente realmente estivesse naquela situação do Melman de saber que a gente está a poucas horas de morrer. Mas a pergunta que fica então para você é: como você escolhe viver esse pouco tempo de vida que você ainda tem, esse período que você vive aqui nesse mundo? Você vai só deixar a vida te levar até chegar a hora da sua morte? Ou você vai viver intensamente as realidades do reino de Deus aqui enquanto você pode? Provavelmente eu só devo ter mais 2 diazinhos de vida. Ah, mas que roubada, cara. Ah, se eu, rei Julian, é meu nome, tá? Tivesse só 2 dias de vida, eu faria todas as coisas que sempre sonhei fazer. A outra pergunta é pra você que, como o Alex nesse filme, nem fazia ideia de que tinha um pai. Saiba que todos nós temos um pai em Deus e um bom pai que está esse tempo todo esperando pela sua volta para casa. Então a pergunta que eu te faço é: você quer voltar para os braços do pai? Ele te ama e nada o faria mais feliz do que te receber. Tudo que você precisa fazer para isso é reconhecer as marcas das suas mãos, né? É reconhecer o sacrifício que Jesus fez por você ao morrer pelos seus pecados e ressuscitar dos mortos para possibilitar de novo esse relacionamento com o nosso Pai. Basta você dizer isso para Ele que você vai ter acesso a Deus. Essa é a verdadeira ponte do reino que liga todos nós ao nosso Deus e Pai. E aí, já pensou em voltar para a casa do Pai? Voltou para nós. Filho. Papai.
Mamãe e papai? Mamãe e papai? Mãe e pai? Isso. Minha mãe e meu pai? Eu tenho mãe e pai! Meu filho voltou! E essas foram as minhas pontes com Madagascar 2, que pra mim é o melhor da trilogia, mas não espere ver aqui no Ponte do Reino, pelo menos não tão cedo, um ponte com Madagascar 3, porque reassistindo eu realmente achei ele bem fraquinho, bem superficial, né? E é até legal você ver os personagens, né, que você gosta de novo em outra aventura e tal, mas em termos de profundidade, de desenvolvimento de personagem, de roteiro, soluções ali, tudo é muito fraquinho perto dos outros dois. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais, peçam para os seus amigos, familiares seguirem também o Ponte do Reino no YouTube, porque a gente tá a menos de 40 inscritos de chegar nos 2.000. Seria muito legal chegar nesse número antes do aniversário de 5 anos do Ponte do Reino. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.